E aí, pessoal? Estamos... Opa, apareceu? Estamos deixando Bagé para fazermos um passeio em Pedras Altas, Rio Grande do Sul. Dá mais ou menos aí 90 quilômetros aqui de Bagé. E vamos que vamos. Dá um oizinho aí, pessoal. Todo mundo aí, ó. E aí? Todo mundo feliz, principalmente o cunhado, em levando o cunhado para passear. Para, desiste, desgruda, desapega, me deixa, me erra, me larga, me deixa em paz. Me esquece, sai fora, rapa fora, escorrega, larga do meu pé. Nós estamos aqui na Avenida Visconde Ribeiro Magalhães. Aqui nós temos a fábrica de cobertores. Aqui o acesso à Vila de Santa Teresa. Trevinho de acesso. Vamos pegar agora um pedaço de estrada de chão. Aqui é a filmagem daquele por 14 quilômetros. Estamos percorrendo o caminho que o Virando o Mundo percorreu. Porque aqui você pega menos chão, né? Lá era 38 quilômetros, marquei quanto que era. Aqui é 48. Entendi que aqui era 48. Porque você anda mais tempo No asfalto, exato. Eu sei, então. Mas eu pensava que aqui até Pedras Altas era asfalto. Mas não é você culpado disso, amor. Eu, hein? Mas eu não sei se é porque não são montanhas, mas são pequenas elevações. Seguimos aí pela estrada de chão. E depois da tempestade vem a bonança. Vamos chegar nesse asfalto. Coisa boa. Alguns momentos depois. Pedras Altas a 1 quilômetro. Estamos chegando ao nosso destino. E o objetivo aqui é visitar algo muito especial. Diferente, incomum nas cidades brasileiras. Cada dia a gente fica uma hora de andando. Aqui o portal de entrada da cidade de Pedras Altas. Metros. Na rotatória, pegue a segunda saída para a Avenida Visconde de Mauá. Aqui chegamos ao nosso destino. Vamos ter que pedir autorização aqui para gravar. Vamos ver se a gente consegue. Pessoal, aqui nós vamos visitar o Castelo de Assis Brasil. Está o castelo. Nós conseguimos aqui a autorização para entrar. E olha só que legal. Durante esse percurso aqui pela Granja Pedras Altas, já temos a oportunidade de ver o castelo entre as árvores. E esta é a primeira visão que temos do castelo a partir de uma das entradas que dá acesso à propriedade. E aqui o seu Luiz, hoje o proprietário então do castelo. Seu Luiz, muito obrigado por nos receber aqui, tá? Uma alegria muito grande. A gente vem de longe para poder ter, né, esse privilégio de conhecer essa obra de arte, né, que é o Castelo de Assis Brasil. E a gente queria, de repente, que o senhor nos passasse um pouquinho da história desse castelo, né, para a gente poder ir compartilhar também com os amigos. É um prazer receber vocês
Essa área, essa propriedade foi comprada pelo Joaquim Francisco de Assis Brasil em 1904. Ele queria, nessa área de 87 hectares, que foi a primeira área que ele comprou, ele queria pôr em prática todas as técnicas e tecnologias que ele via mundo afora. Porque por mais de 40 anos ele foi diplomata. Então viajou praticamente o mundo inteiro representando o Brasil. Tá? Então ele comprou essa propriedade em 1904. Em 1905 ele construiu esse chalé. Foi a primeira casa pré-fabricada ou pré-montada do Brasil. Tá? Ela foi toda projetada e fabricada lá na Noruega. Toda a madeira, todos os cortes vieram da Noruega. Eles vieram de navio até Rio Grande. De Rio Grande foram para Bagé. Lá em Bagé eles montaram para ver se estava correto. E aí depois desmontaram e trouxeram aqui e montaram. Então enquanto ele não tinha o castelo, ele morou aqui com a família. Naquele prédio lá embaixo que tem, onde era aquele prédio branco lá, onde era o gado Jersey, tá? Apesar dele construir aqui, comprar aqui em 1904, ele em 1896 ele trouxe para o Brasil as primeiras vacas Jersey. Comprou da rainha Vitória, tá? Direto da Inglaterra. Aí depois comprou as outras matrizes do Príncipe de Gales. Então naquela época ele levou para a estância em Alegrete. Aí quando ele construiu o castelo, ele fez aquela construção e trouxe para cá. Naquele galpão do meio ali é onde ele tinha uma agroindústria na época. Estamos falando lá em 1905, 1906. Então ele fazia queijo, doce de leite, fazia manteiga, é a mesma receita da manteiga imperial, da Rainha Elizabeth, da Rainha Vitória, que ele ganhou a receita deles numa visita. Tá? E aí esse castelo aqui, ele começou a ser construído em 1908. É importante salientar que ele é todo ele de granito rosa, tá? E todas as pedras são extraídas aqui da própria propriedade e de áreas dos vizinhos. E todo ele com mão de obra paga. Tá? Na época ainda existia o tempo da escravidão, mas o Assis Brasil sempre foi um grande abolicionista. Aí ele, inclusive, ele tinha um ditado que dizia o seguinte: nenhum homem pode ser dono de outro homem. Então ele sempre foi contra a escravidão. Então toda a mão de obra paga, tem que as pessoas que trabalharam e tal. E aí o que acontece? Quando ele estava morando aqui nesse chalé com a família, chegou uma vez 3 espanhóis pedindo emprego. Aí ele perguntou qual era a profissão deles. Daí eles disseram que eram canteiros. Eram espanhóis, que tinham trabalhado na Espanha e tal, e mundo afora, e eram canteiros, trabalhavam com pedra. Aí ele contratou os caras por 30 dias para ver se os caras eram bons, viu que os caras eram bons. Aí ele brincou com a dona Lídia, que foi a segunda esposa dele, tá? A Condessa Lídia, e diz: acho que agora sai teu castelo. Por quê? O Assis Brasil, nas primeiras núpcias dele, ele foi casado com a Maria Cecília Prata de Castilho, que era irmã do Júlio de Castilho. E ela, com 31 anos, ela morreu de tifo quando ela estava em Portugal, quando o Assis Brasil estava na diplomacia em Portugal. 2 anos depois ele conheceu a dona Lídia, a Felícia de São Mamede, que ela era nascida na Alemanha, mas morava em Portugal. O pai da dona Lídia era o conde de São Mamede. Ele era um brasileiro que era secretário-geral do rei Carlos. Como ele não tinha sangue nobre, o rei podia dar um título de nobreza, que deu conde de São Mamede, segundo o pai dela. Então ela era uma condessa e morava em Portugal num castelo semelhante a esse. Então ele não achava digno tirar ela de um castelo para vir morar, por mais que fosse bonito o chalé, mas num lugar inferior. E aí então em 1908 ele começou a construir o castelo. Ele ficou pronto dia 24 de junho de 1913. E no dia 29 de junho foi a primeira noite que toda a família pernoitou dentro do castelo. Tá? Essas janelas que tem aqui, que vão ser restauradas, todas vieram da França. Os vidros todos vieram da Alemanha, que na época no Brasil praticamente não tinha nada. Tá? Essa calçada são pedras portuguesas que vinham no fundo dos navios para dar lastro. Tá? E o cara que projetou isso aqui foi o mesmo cara que projetou o calçadão em Copacabana. E aqui tem uma inscrição que é interessante vocês verem. Ali naquela pedra, bem no canto, está escrito 1909 em romano.
Tá? Então, em 1908, ele começou essa parte de baixo do terra. E depois, em 1909, ele colocou aquela pedra. E desse outro lado, dessa mesma pedra que inaugurou o andar superior, tem uma inscrição aqui em latim. Que é muito interessante essa inscrição que ele colocou ali. Está escrito em latim e significa: permaneça o espírito mais perene que a pedra. E aqui num dos portões de entrada do castelo, temos esses dizeres. Bem-vindo à mansão que encerra, buralida e doce calma, o arado que educa a terra, o livro que amanha a alma. Lá está o busto do Assis Brasil. O Assis Brasil foi o primeiro deputado estadual e federal do Rio Grande do Sul. Foi também um dos grandes responsáveis, e é considerado até hoje, o pai do direito eleitoral. Inclusive foi o primeiro brasileiro a defender que as mulheres também poderiam votar. E ele foi um dos grandes fundadores, foi um dos também responsáveis pela fundação do primeiro partido no Rio Grande do Sul, o primeiro partido político, aonde o lema era representação e justiça. Por isso, aquilo em homenagem a ele. Aí uma coisa que os pessoal sempre perguntava para o Assis Brasil, por que ele foi construir aqui o castelo no meio do nada, como esse pessoal dizia. Só que daí na época o que acontece? A Dona Lídia, ela era, como eu falei, ela era natural de Portugal. Então para ir a Portugal era só de navio, não tinha o avião ainda. Então eles viajavam de trem e de navio. E aqui na entrada do castelo tinha uma estação ferroviária, ela tinha ligação direta com Montevidéu e Buenos Aires. Tinha telégrafo e tinha telefone de longa distância. Imagina. Tá? Então, aí, por que ele foi construir? Então, por causa desse acesso que ele tinha, essa facilidade que ele tinha facilidade para ir também a Rio Grande, para pegar navio, para ir para o resto do mundo. Tá? E aqui, uma das principais razões, essa região, ela está próxima ao paralelo 31. O que quer dizer isso, paralelo 31? É uma das melhores regiões do Brasil e do mundo para quê? Cultivo de oliveiras, cultivo de videiras, parreiras, para vinho, para vinícola e para frutíferas, pêssego. E aí em 1904, quando ele comprou, e no outro ano, em 1905, ele plantou oliveira e videiras aqui. Mais de 100, passados 100 anos, as pessoas começaram a descobrir que essa aqui é uma das melhores regiões para oliveiras e para uvas finas de vinho. Tanto que tem aqui vinícolas, a Miolo, por exemplo, tem o Galvão Bueno, tem vários pessoais que plantaram oliveira. Mas demoraram 100 anos para descobrir isso aqui. Paralelo 31, das melhores regiões, tanto de clima quanto de solo. Que ela é um solo mais, com bastante granito, bastante pedrisco na terra, então ele não segura muita água. E para videira, para oliveira, para as frutíferas é excelente. Além da questão climática do frio. Então, quando nós viemos para cá, esse pé de laranjeira me impressionou muito, né? Eu, pelo menos se fosse eu, não plantaria. Tá? Eu botaria uma flor, algo mais bonito. Mas como aqui tudo tem uma razão de ser, essa laranjeira tem mais de 100 anos. Ela veio de Portugal, é a laranja sanguínea. Quando a laranja está quase madura, ela é vermelha por dentro. Sim. E além de vir, então, de Portugal, da terra da Dona Lídia. Então, para ficar um pouco de nostalgia, matar a saudade, e ela simboliza prosperidade, tá? Fartura. Então, por isso que está na entrada do castelo. Aqui, se vocês olharem, vocês vão ver que tem trevo de 3 folhas e de 4 folhas. Então, o que acontece? O trevo de 4 folhas, como todos vocês sabem, ele representa o quê? Sorte. Então, para que quem venha ao castelo traga sorte, e para quem vá, leve sorte. E se dentro de cada trevo desses, vocês vão ver que tem um formato de coração dentro da folha. Que ele fez também 7 trevos, que era em homenagem às filhas dele. Tá? Ele teve 4 filhos com a primeira e depois 8 com a segunda, mas teve 7 mulheres. Tá? Então ele fez isso aqui. Além do que o trevo de 4 folhas, ele simboliza os 4 elementos da natureza: ar, água, fogo e terra.
Tá? E aí ele colocou aqui bem na entrada do castelo. Então não tá aqui por acaso. Muito interessante. Essa porta é de ferro, né? É. Pois é. Isso aqui ficou 7 anos fechado. Abandonado. Nossa. Essa porta é de ferro, né? É. Que é uma Tem mais porta de ferro. fluxo de... Ela é vizinha? De banco. Então, o que que acontece aqui nessa porta? Aqui na época, aqui nessa sala que a gente vai entrar, foi assinado o Pacto de Pedras Altas. Dia 14 de dezembro de 1923. A última revolução no Rio Grande do Sul. Tá? Que era, de um lado, seguidores do Borges de Medeiros e do outro lado, seguidores do Assis Brasil. Tá? Era muito também conhecido como a Revolução entre Chimangos e Maragatos. Então, após a assinatura do Tratado de Paz, os borgistas, indignados com o acordo, tentaram arrombar o castelo. Vocês vão ver aqui que tem sinais de arrombamento, mas como são portas de aço, eles não conseguiram. Aí eles arrombaram uma janela que eu vou mostrar depois e quebraram os vidros lá dentro. Mas só para vocês, então, para chamar o pessoal, tem isso aqui. Mas também tinha algo meio inusitado também para a época, que era uma campainha a corda. A corda aqui e... Então, e aí podemos entrar.